Crianças, como vocês estão, meus amores? Hoje, a nossa aula é no componente curricular de ciências e nós vamos falar sobre como as plantas se alimentam e sobre o que é fotossíntese. Como você acha que as plantas se alimentam? Pensa aí, dá uma pausa e responde. Como que você acha que as plantas se alimentam? Os vegetais, eles precisam retirar do ambiente em que vivem água e gás carbônico e que necessitam de luz solar para produzir o seu alimento por meio da fotossíntese, que significa produção a partir da luz. Como assim, Tia Aline? É porque os vegetais, eles fabricam o seu próprio alimento. Esse processo de fabricar o próprio alimento deles, a Tia Aline vai explicar agora, que é um processo da fotossíntese. É o processo de fotossíntese, tá bom? E ele necessita de água, gás carbônico e da luz do sol, ou seja, as plantas, elas fabricam seu próprio alimento a partir da luz do sol. Olha que interessante. Vamos continuar que a Tia Aline vai explicar melhor, tá bom? Então, agora você pega seu livro na página 70, que aí a Tia Aline vai explicar melhor esse processo. Aqui, na página 70. A fotossíntese. As plantas, elas fabricam o seu próprio alimento. Se você puder, pega um lápis e faça um sublinhado embaixo das palavrinhas, nas mesmas que a Tia Aline tá fazendo aqui, você faz no seu, que são dados importantes, tá? Então, o primeiro disso é você saber que as plantas, elas fabricam o próprio alimento, o seu próprio alimento. Você sabe como? Então, vamos lá. As plantas realizam um processo pelo qual produzem o alimento de que necessitam para se manter vivas. Esse processo chama fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? É um processo pelo qual as plantas produzem o alimento de que necessitam para se manter vivas. Então, isso é a fotossíntese. É o processo pela qual as plantas, elas vão fabricar, elas vão produzir o seu próprio alimento que necessitam para se manter vivas. E nós vamos entender agora como esse processo acontece. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de. Então, para realizar a fotossíntese, é muito importante que as plantas tenham gás carbônico do ar, ou seja, esse gás carbônico ela retira do ar, da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila, que é uma substância verde presente nas plantas. Então, o que é clorofila? É a substância verde presente nas plantas. Então, o que as plantas precisam para realizar a fotossíntese? Elas precisam de gás carbônico, do ar, da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila. Então, ela precisa desses 4 elementos: gás carbônico, luz do sol, água e clorofila. Tá ok? Até aqui tudo bem. A fotossíntese ocorre nas partes verdes do vegetal, que são aquelas que têm clorofila, as folhas, ramos e talos. Então, vamos lá. Isso aqui também é muito importante. Aonde que ocorre, Tia Aline? Tem uma árvore. Aonde que vai ocorrer o processo de fotossíntese? Que é o processo em que a planta vai fabricar o seu próprio alimento. Ela vai ocorrer na parte verde do vegetal. É onde tem clorofila. Lembra que a Tia Aline falou que ela precisa da clorofila para o processo da fotossíntese? Então, e aonde que tem clorofila numa planta? Tem nas folhas, nos ramos e nos talos, tá bom? Então, o processo da fotossíntese vai ser feito
nessas partes da planta, na folha, nos ramos e no talo. Nesse processo, as plantas, elas absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio. Então, são dois tipos de gases que são importantes para a respiração. O ar, o nosso ar, o ar do ambiente, né? Ele tem gás carbônico e tem oxigênio. Só que para realizar a fotossíntese, a plantinha, ela puxa o gás carbônico, ou seja, ela, vamos se dizer, ela respira mais o gás carbônico, ela absorve o gás carbônico e solta no ar o oxigênio. E o oxigênio, ele é um gás mais puro, ele é o gás que também faz parte da nossa respiração. Então, vamos lá. No processo da fotossíntese, a planta ela vai absorver do ar o gás carbônico e vai soltar no ar o oxigênio. Tudo bem? Além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importante para nós e para os outros animais. É que ela ajuda a repor o oxigênio do ar, utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sem o qual eles não podem viver. Então, por que a fotossíntese sublinha isso aqui, ó, meu amor, que é muito importante? Por que a fotossíntese é importante para os animais, para a maioria dos seres vivos? Porque a planta, ela lembra que ela libera o oxigênio no ar? E esse oxigênio é um gás que a maioria dos seres vivos utiliza para respirar. E nós, seres humanos, por exemplo, não podemos viver sem esse ar, tá? Lembra quando nós estudamos o ar? Quanto ele é importante? E o ar puro, o ar mais limpo, ele tem mais oxigênio. Então, vamos lá. Por que a fotossíntese é importante para os animais? Porque ela ajuda a repor o oxigênio do ar. Que nós, seres vivos, que a maioria dos seres vivos utiliza esse ar para respirar. Sem ele, não podemos viver, tá ok? Então, sublinhou isso? Ótimo, que é muito importante. Esse desenho aqui, crianças, é um esquema simplificado. Como assim, Tia Aline? É um esqueminha simples sobre como ocorre a fotossíntese. Olha aqui. Aqui é uma água que está presente no solo. Ou seja, é uma água que está debaixo do solo, tá vendo? Aqui é a clorofila, presente nas folhas. Olha aqui, o gás carbônico presente no ar. Então, a plantinha, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio no ar. Então, isso acontece a partir da luz do sol. Para a planta fazer esse processo, ela precisa da luz do sol. Então, vamos recapitular. O processo da fotossíntese. Ele absorve o gás carbônico, libera o oxigênio. Esse O2 significa oxigênio. Esse CO2 significa gás carbônico. Então, o que a planta precisa para fazer o processo de fotossíntese? Ela precisa de clorofila, gás carbônico, a luz do sol e de água. Aonde está essa água? Na chuva? Não, essa água está no solo. Quando choveu, o solo acumulou essa água. Porque se fosse depender só da água da chuva, as plantinhas iam morrer, porque fica muitos dias sem chover, não é verdade? Então tá. Existe um grupo de plantas que podem completar a sua necessidade alimentando-se de animais. São as plantas carnívoras, tá bom? Elas também se alimentam, em sua maioria, de pequenos insetos. Elas fazem o processo da fotossíntese, mas ela completa a sua alimentação alimentando pequenos animais,
tá? Como um inseto. Essas plantas são chamadas de quê? De carnívoras, tá? Aqui o desenho de uma planta carnívora. A substância pegajosa presente nas folhas das plantas carnívoras, do gênero de Drosera, ajuda na captura de insetos. Olha que legal. Saiba mais. Eita, vamos saber mais. Fotossíntese em ambiente aquático. As microalgas que ficam lá nos rios, né, nos oceanos, são plantas aquáticas, né? As microalgas são organismos aquáticos que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E ao contrário do que se pensava anos atrás, são elas as responsáveis por produzir a maioria da parte do oxigênio do planeta, e não as árvores. Isso porque as microalgas liberam mais oxigênio do que consomem, além de serem muito numerosas e estarem presentes em ambientes de água doce e água salgada, que cobrem a maior parte da superfície da Terra. Então, as árvores são responsáveis pelo oxigênio também, mas achava-se antigamente que era só as árvores. Não, as algas que são mais responsáveis. Por quê? Porque elas, além de liberarem mais oxigênio, elas têm maior quantidade, porque elas ficam presentes na água salgada e na água doce. E lembra que a tia Aline falou que o nosso planeta 70% é de água? Então, vamos lá. O que as plantas precisam para produzir alimento? Então, nós descobrimos que elas fabricam o seu próprio alimento. Mas para fabricar o seu próprio alimento, elas precisam de alguma coisa, né? E como que se chama esse processo que dá quando ela fabrica seu próprio alimento? É a fotossíntese, né? Então, para realizar a fotossíntese, que é a fabricação do alimento dela a partir da luz do sol, o que ela precisa? Já a tia Aline já falou da luz do sol, de água, clorofila, que é a parte verde dela, a luz do sol e o gás carbônico presente no ar. Então, ela vai precisar dessas 4 coisinhas para realizar o processo de fotossíntese. O que é fotossíntese? A planta fabrica seu alimento a partir da luz do sol. Agora está na sua hora de realizar a atividade da página 74 e 75. Lá na página 75, tem uma questão A4, é a última. Você não precisa fazer ela, porque ela vai falar sobre a respiração. E a respiração nós vamos estudar na próxima aula de ciências, tá? Então, vamos lá lembrar. A fotossíntese, a planta, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Vai lá resolver a sua atividade que já a tia volta. Dá uma pausa no seu vídeo. E aí, crianças, fizeram a atividade? Vamos fazer a devida correção? Vamos lá? Então, vamos. Atividade correção da página 74, né? Observe a imagem e complete o texto com as palavras do quadro. Então, a parte verde da planta nós chamamos de clorofila. A planta precisa da luz do sol, ela libera o oxigênio, ela absorve o gás carbônico e ela precisa da água presente no solo. Nossa, esse processo me lembra alguma coisa. Ele lembra o que, a gente? A fotossíntese. O que é fotossíntese, meus amores? É o processo em que a planta fabrica o seu próprio alimento a partir da luz do sol. Tia Aline, como que você sabe? Ó, tem clorofila, tem absorvendo gás carbônico,
tem água no solo, tem luz solar e libera o oxigênio, essa setinha para fora quer dizer que está liberando. A setinha para dentro quer dizer que está absorvendo. Então, nós descobrimos que é o processo da fotossíntese, né? Olha aqui as palavrinhas e como que ficou a nossa frase. O processo de produção de alimento pelas plantas na presença da luz é chamado de fotossíntese. Para realizá-lo, as plantas utilizam gás carbônicos do ar, a luz do sol, a luz solar e a água e a clorofila. Durante a fotossíntese, as plantas liberam oxigênio no ar. E aí, você acertou? Bem facinho, né? Questão 2. Marque um X nas informações corretas. Durante a respiração, as plantas retiram oxigênio do ar? Durante a respiração. Esse aqui da respiração nós não vamos responder. Então, por que, Tia Aline? Porque nós não estudamos a respiração ainda, tá? Então, na próxima aula, a tia corrige a questão 2, que aí a Tia Aline já explica, tá? O livro colocou a fotossíntese e a respiração de uma questão, numa tarefinha só, numa atividade só que a Tia Aline prefere explicar separado para que você entenda melhor, tá? Por isso que na próxima aula, a questão 2, a Tia Aline corrige a 2 e a 4. De que as plantas necessitam para produzir o seu alimento? Elas precisam de gás carbônico, luz solar, água e a clorofila. Questão B, letra B. Em que parte da planta, lembra que a Tia Aline falou para você grifar lá? Em que partes da planta ocorre a produção de alimentos? Nas partes verdes. Onde que são essas partes verdes? Nas folhas, ramos e talos. Letra C. A pergunta que não quer calar. O que é fotossíntese? É o processo de produção de alimento das plantas na presença de luz. Letra D. Qual é a substância responsável pela cor verde das folhas? É a clorofila. Então, quanto mais verdinha essa planta for, mais clorofila ela tem, né? Então, meus amores, espero que tenham compreendido o processo de fabricação do alimento da planta, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. E na próxima aula vamos falar como as plantas respiram. Beijo, fica com Deus.